sou Priscila, sou mãe de duas crianças atípicas e vim contar um pouquinho sobre a nossa história de vida. Nós três temos uma doença genética rara chamada esclerose tuberosa e agora eu vou explicar para vocês como que eu descobri que a gente tem essa doença. Eu descobri junto com a minha filha mais velha que eu tinha uma doença genética. Eu vivi até meus 23, 24 anos sem saber que eu tinha uma doença, mas eu já desconfiava, até porque eu tenho essas pintinhas no rosto e nunca soube dizer o que era. Essas pintinhas é característica da doença. A esclerose tuberosa, ela causa tumores nos órgãos, tumores benignos. As minhas filhas têm tumores na cabeça, nós três nascemos com tumores no coração, que é bem comum, né, da doença, e sopro também. A Ana Lívia, que é minha filha mais velha, quando nasceu, ela teve que fazer uns exames cardíacos, né, na maternidade mesmo, para saber o que era esse tal de Golf Ball. Na época eu não lembro nem o nome que deram. Mandaram levá-la para o cardiologista, mas disseram que não era nada demais, que não ia atrapalhar na vida dela, no desenvolvimento dela. E assim foi. Eu sempre levei ela na pediatra, tudo certinho, e o desenvolvimento dela estava super normal até então. Só que a partir dos 9 meses de idade dela, eu comecei a notar que ela não desenvolvia como as outras crianças. Eu tinha uma sobrinha que era o meu parâmetro. A minha sobrinha, com 9 meses, já fazia tanta coisa que a Ana Lívia não fazia ainda. E o que eu escutava das pessoas é, cada criança tem seu tempo. E realmente, gente, cada criança tem seu tempo. Mas quando a mãe desconfia que tem alguma coisa, pode saber que ela tá certa. Eu comentava com a pediatra dela, falava, olha, tem alguma coisa errada. E ela falava, não, precisa estar tudo certo. Uma coisa que eu notei que eu achava que não estava certo é que quando eu botava na Lívia para sentar com 9 meses de idade, ela não conseguia sustentar o próprio corpo. Eu tinha que colocar muita almofada em volta dela para ela ficar retinha assim, senão ela caía assim e ficava muito molinha. Eu sei que foi uma luta muito grande, até chegar a 1 ano e meio de idade dela, que foi quando ela começou a dar convulsão. Antes eu ouvia das pessoas que eu tava doida, que eu tava vendo coisa, que eu tava inventando doença pra minha filha. Pois é, até isso eu escutei. Quando a Ana Lívia fez 1 ano e meio, eu lembro até hoje dessa cena, gente, porque o caminho foi terrível. A gente tava na casa da minha mãe, que eu morava com ela nessa época. Tava todo mundo reunido, fazendo almoço. A Ana Lívia estava segurando um pedaço de carne, né, na cozinha. Ela foi comer esse pedaço de carne e aí ela deu a primeira convulsão dela. Só que como ela tava comendo a carne, a gente achou que ela tinha engasgado. Até tiramos a carne de dentro da boca dela, enfim. Pra mim foi um episódio de só que engasgou e pronto, né? Não sabia que era uma convulsão. Até se repetir novamente. Eu dei um banho nela, porque ela ficou muito sonolenta. E aí depois ela deu a convulsão de novo. E ali eu vi que era uma convulsão. Então a gente correu com ela para o hospital. Nossa, esse dia foi bem intenso. E lá no pronto-socorro encaminharam a gente para o neuro. Eu sei que pra achar um neuro bom, gente, foi uma luta tremenda. Eu lembro que a gente pagou um neuro super caro pra ouvir só besteira. Infelizmente foi assim. Até achar um neuro que cobrava um valor social. Quem achou pra mim foi uma prima. Ela falou, olha, Pri, ele cobra super baratinho, vai lá e tal, nananã, e a gente foi. Quando eu entrei na sala desse médico, ele olhou pra mim e falou bem assim, eu sei o que a sua filha tem. E você também tem. Eu tomei um susto, eu falei, como assim eu também tenho? Ele, o que é isso no seu rosto? Nunca te falaram? Eu, não, nunca me falaram. Ele, você tem esclerose tuberosa e a sua filha tem também. Gente, esse médico foi tipo um anjo que Deus colocou no nosso caminho. Porque foi ele que abriu as portas pra gente saber o que a gente tinha, né? O que minha filha tinha e o que eu tinha também. E foi assim. Só fechamos o diagnóstico da Ana Lívia com 3 anos e meio, mais ou menos. A palavra do médico, claro que não é só a palavra dele que bastou. A gente teve que fazer bastante exame nela. Ana Lívia foi falar de verdade a partir dos 4 anos. Ela sabia, sim, falar alguma coisa, mas não dialogar, né? Ela sabia se virar ali no dia a dia, pedir as coisas que, né, tinha que pedir. Não conseguia juntar mais de 2 palavras. Não conseguia fazer mais do que isso. E aí, depois, a partir dos 4 anos, quando ela começou a ir para a escola, ela começou a falar. A andar, ela começou a andar a partir dos 2 anos. Ela deu os primeiros passinhos com 1 ano e 2 meses, mas andar de verdade foi com 2 anos. Agora vem o caso da Lara, né? Eu não queria ter mais filho. Não ia, por quê? Essa doença é genética, então passa para os filhos. Mas tem 50% de chance de ter e 50% de chance de não ter. Mas eu não queria arriscar. Só que daí eu casei, né? Casei, meu marido não tinha filho, a gente conversou, colocou tudo ali, ó, tudo uns pingos nos i para falar, olha, se a gente for ter filho, vai acontecer isso, pode acontecer isso. E aí, como é que vai ser? Né? E aí a gente resolveu arriscar. A gente tentou ter filho e não vinha de jeito nenhum. Quando a gente desistiu, a Lara veio. Nos exames da Lara, a gente tava tudo perfeito, não apareceu nada. A gente fez cada exame caro, que a gente queria ver cada pedacinho dela, coração, cérebro, tudo. E nada indicava que ela ia ter a doença. Então a gente tava super feliz, porque a gente falou, ganhamos na loteria, a Lara não vai ter a doença. Só que assim que a Lara nasceu, ouviram o coraçãozinho dela e ouviram o sopro. E aí eu já sabia, não precisa nem falar mais nada pra mim. Eu já sabia que ela tinha a esclerose tuberosa também, porque é assim que vi.
Aí eu fui encaminhada, né, pro cardiologista junto com ela. Eu tinha acabado de ganhar neném, tipo, ela tinha dias de vida só. Fui cheia de ponta ainda da minha cesárea, mas fui. E aí, quando a médica fez o exame lá do coração da Lara, ela viu os tumores e ela disse, olha, mãezinha, você já sabe, né? A sua filha tem a esclerose tuberosa também. E ali parece que abriu um buraco ali na minha frente, eu só queria me jogar e ficar ali. Eu comecei a chorar, minha mãe que estava comigo começou a chorar, a médica chorou também. E eu me arrepio, gente, só de contar. Mas ela falou bem assim, olha só, olha, mãezinha, você deu conta da sua primeira filha, não deu? E eu disse, sim. Ela, por que você acha que não vai dar conta da segunda também? Você vai dar. Dá pra ver que você é uma mãe muito forte, não fica duvidando de você. E eu falei, realmente, né? Eu vou botar nas mãos de Deus e seja o que Deus quiser. Se ele permitiu que Lara viesse com a doença, então é porque ele vai me dar forças pra eu dar conta, né? E assim foi. O caso da Lara, gente, é muito mais complicado que o da Ana Lívia, porque essa doença puxa outras coisas. Então, puxou no caso dela. Puxou o autismo, a síndrome de West, epilepsia e ela também tem arritmia cardíaca. Com 3 meses de vida, a Lara começou a ter espasmos, né? Eu não achei aquilo normal, a gente filmou pra médica ver, né? Porque quem viu primeiro foi meu esposo. Ele falou, olha o que a Lara tá fazendo. Aí ele foi me mostrar e eu vi que ela tava assim, ó. Quando ela ia dormir, ela fazia assim, ó. Assim, ó. Parecia até um soluço. Daí eu falei, e o que é isso, né? Filmamos, mostramos pra médica, a médica falou, Priscila, você conhece a síndrome de West? Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, gente. E ela disse, graças a Deus que vocês vieram a tempo da gente conseguir entrar com a medicação, porque a síndrome de West, se você não tratar, a criança pode ficar em estado vegetativo. E na hora, pra mim, gente, foi um baque terrível. E aí eu vou resumir a história, porque tem muita coisa pra contar, mas se vocês quiserem que eu conte, né, detalhe por detalhe, porque tem bastante coisa que aconteceu com Lara, gente, assim, se eu contar pra vocês, vocês vão ficar, meu Deus. Mas aí, com 1 ano de vida, eu desconfiei do autismo. E eu tava certa. A Lara era autista, porque ela parou de olhar nos nossos olhos, ela só queria ficar no cantinho dela, não gostava de toque físico, ela não dormia direito, só vivia chorando, estressada. E com 3 anos e pouquinho, a gente fechou o diagnóstico de autismo nível 3 da Lara. E essa é a nossa história de vida. Se você quiser saber mais coisa, se você quiser acompanhar a nossa rotina, que é o meu vídeo que eu sempre posto de rotina, né? Vem, se inscreve, me acompanha aqui e eu tenho certeza que você vai adorar. E me segue na rede vizinha também, que é no Instagram, no TikTok, enfim, tá bom? Um beijo.